Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia em Entrevista de hoje fala com o deputado José de Arimateia. Arimateia cumpre o seu terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Membro efetivo das comissões de Defesa do Consumidor, onde é presidente. Arimateia hoje, depois de 4 anos, é vice-presidente também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia. É um defensor intransigente do tema saúde no Parlamento baiano e Arimateia definitivamente demarcou as suas fronteiras de atuação na vida política desse Estado, tendo como principal base de apoio eleitoral a pujante cidade de Feira de Santana. Nem por isso ele deixou de estender as ações do seu mandato pelo Estado afora. Acho que a apresentação está boa, está à altura, não? Com certeza. Você me diz assim para mim, Humberto, eu não conhecia aqui esse estúdio, que maravilha e tal, eu estava lá naquele lá embaixo e tal, nunca mais me chamou. Está satisfeito? Muito. Eu quero aqui parabenizar a direção, o presidente desta casa, o deputado Marcelo Nilo, que realmente investiu, importante investimento para divulgação das nossas ações, né, desta casa, não só minha, mas dos demais senhores deputados. Primeira feira de adoção de animais, realizada num parlamento estadual no Brasil. O senhor fez esse ano. Qual foi a repercussão desse ato? Bem, foi positiva, Humberto, porque nós temos, eu como admirador, batalhador também pela causa animal, além de nós sabermos que existem as ONGs, existem as associações em defesa e proteção aos animais, eu acho que nós temos que fazer aquilo que o poder público muitas das vezes deixa de fazer, que é de se preocupar com o animal. Para você ter ideia, em Salvador hoje existe mais de 100 mil animais abandonados, que as pessoas chamam animais de rua, que na verdade são animais abandonados. E essa feira de adoção foi exatamente para fazer uma convocação, a começar aqui da nossa casa legislativa, onde tem um fluxo grande de pessoas, para que possa se sensibilizar de fazer esse gesto de amor ao animal, de pegar aquele animal que muitas das vezes foi abandonado por falta de exatamente da atenção do poder público, o cidadão poder também lutar para diminuir esse índice que realmente é elevado. A nível de Salvador são mais de 100 mil. Qual foi o resultado prático disso? A população atendeu o seu apelo, muitos animais foram adotados, enfim. Olha, a primeira feira, e o objetivo principal também é que os outros estados, onde tem também os seus defensores pela causa, que nós sabemos que existe, também possa fazer. Aqui, no dia, foram mais ou menos uns 15 animais, né, que pessoas fizeram esse gesto de... Vieram, adotaram. Adotaram, e para adotar não é só, tem que ter aqueles procedimentos, aquelas orientações. E esses animais que foram adotados, qual a origem deles? Bem, a origem foi exatamente das associações e as ONGs que têm prestado esse serviço, né? Você sabe que existe o centro de zoonose em muitos municípios que funciona precariamente. E os animais que muitas das vezes são colocados no centro de zoonose, eles não têm, o poder público não tem feito essas campanhas de adoção, de mostrar que no centro de zoonose existem animais abandonados, que o cidadão pode se dirigir até o centro de zoonose e fazer o seu gesto de carinho e de amor. O senhor chegou aqui no estúdio e dentre outros cuidados com a imagem, claro, já que nós estamos com imagem digital, e aí o senhor pediu uma das componentes ali, um dos membros do seu staff de assessoria, para que olhasse aqui um fiozinho, disse assim, olha aí, eu peguei e botei ele no colo. O animal de estimação que o senhor tem e botou no colo? Eu tenho um cachorro e a minha esposa tem 5 gatos. Ah, é? E eles se dão bem, gato e cachorro? Se dão. O cachorro é que domina, né, os gatinhos. Sim. Ele realmente bota a ordem em casa. Perfeito. E aí quando eu fui em casa hoje,
abracei ele, eu estava no interior. Quando eu cheguei àquela festa, aquela alegria, eles sentem a falta. É uma coisa impressionante, eles têm o mesmo sentimento do ser humano. A única coisa que eles não fazem é falar. Mas a forma que ele se expressa, a forma de carinho, a forma de amor, né? E muitas das vezes até desestressa a gente, porque quando a gente chega em casa, a forma que ele recebe a gente é muito importante para a gente. É confortante. Muito. A gente se sente amparado. Né? O senhor, quando foi presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, o senhor promoveu um número elevado, considerado elevado, me lembro muito bem, a imprensa inclusive colocou isso, de audiências públicas lá na comissão. Continua com essa mesma produção de audiências públicas, deputado? Continua. Nós realizamos nessa comissão, mesmo como vice-presidente, mas eu apresentei a minha sugestão ao colegiado e foi acatada. Nós realizamos 6 audiências públicas, que foram exatamente de temas que são importantes, né? Como a questão da AVC, a questão dos portadores de feridas crônicas. Né? São temas, Humberto, que muitas das vezes, até mesmo dentro da própria Secretaria de Saúde, precisa ter mais uma expansão de divulgação, de conscientização. Né? Eu acho que nós estamos vivendo a década da prevenção. A prevenção é fundamental. Se todo gestor público soubesse da importância de trabalhar com a prevenção, evitaria esse problema que existe hoje, principalmente com respeito à saúde, porque a prevenção já está dizendo, aquilo que poderia acontecer, se a pessoa usou a prevenção, evita. Então isso evita a questão da pessoa ter uma qualidade de vida melhor, os gestores não ter mais recursos para gastar com a saúde, questão de medicamentos, cirurgias de alta complexidade, isso vai evitar com a prevenção. Então essas discussões, essas audiências públicas, nós despertamos e esperamos que o próprio secretário possa realmente abraçar. E nessas audiências públicas é uma coisa que foi positiva, porque nós tivemos presente representantes do próprio Ministério da Saúde, que apoiou e realmente parabenizou a Assembleia, a comissão, porque são temas que outros estados realmente não têm tido essa atitude. Pois é. Hoje o senhor é presidente da Defesa do Consumidor. Qual é a grande iniciativa à frente da comissão? Olha, também nós realizamos 5 audiências públicas com respeito à defesa do consumidor. Eu acho que é outro tema que eu, como presidente, abracei esta causa, mais um desafio, porque o nosso partido, ele tem realmente também, não só eu como estadual, mas o deputado federal Márcio Marinho, aqui na Bahia. Em São Paulo nós temos o Celso Russumano, que também tem sido outro batalhador em levar o consumidor a conhecer os seus direitos. Sim. Porque eu acho que a questão da defesa do consumidor, existe o Código de Defesa do Consumidor, que é um dos códigos mais importantes, segundo os próprios parlamentares, a própria Justiça considera, né? Porque existem as leis que, se o consumidor ele realmente usa seu direito, o resultado ele vem com mais rapidez. E é isso que nós temos feito. Nós temos discutido a questão dos estacionamentos. Pois é. Que é outro notando exatamente isso problema sério. Como é que o senhor está à frente da Comissão de Defesa do Consumidor? Como é que o senhor vê essa questão da cobrança nos estacionamentos dos shoppings? Olha, apesar de ser uma atitude da própria lei municipal, no caso, o município é que pode realmente interferir nessa questão. Mas nós tivemos essa audiência pública e nós trouxemos aqui o próprio vereador, presidente da comissão, para discutir, porque realmente a questão do consumidor que vai a um shopping, ele já vai consumir, ele já está pagando o seu imposto. Claro. Então, para que mais pagar aquilo que realmente eles já vinham usando, o estacionamento não era cobrado. E agora por que cobrar?
Não é? Então, acho que realmente isso ainda está em discussão, apesar que o Supremo Tribunal Federal deu a causa ganha aqui em Salvador, mas mesmo assim nós temos que continuar a luta para que haja realmente um diferencial. Para a pessoa que vai fazer uma compra no valor irrisório, ela não é obrigada a pagar o estacionamento. Agora, aqueles que vai fazer aquela compra, né, eu acho que tem também que ter também uma taxa. Isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que regulamentar. Regulamentar os valores. Instrumentos para regulamentar essa questão da cobrança do estacionamento no shopping, sobretudo a destinação desse dinheiro. Exatamente. Não é verdade? Porque como é investido. Né? Isso aí está sendo arrecadado finalidade? Para os cofres do dono do shopping. É. O que, na verdade, é um negócio... Aí envolve a questão, por exemplo, o idoso que vai ao shopping. Que constitucionalmente tem direito a descontos, tem direito, porque a lei ampara. Especial. Claro. Né? Os próprios funcionários, né, das lojas, no shopping tem os grandes empresários, o médio e o pequeno empresário. Então não é justo que o funcionário que já ganha aquele seu salário fixo, né, e ainda venha quem vai pagar o estacionamento do seu carro, no caso, o carro ou a moto. Então, essas questões precisam ser regulamentadas e na discussão que nós tivemos ficou acordado isso, né, que apesar que nenhum dos representantes dos shoppings, que no dia nós convocamos eram oito representantes de shopping, nenhum apareceu. Então, isso aí realmente não ficou bem, porque eles realmente têm que dar uma explicação. Para que cobrar o estacionamento? Para onde é que vai o dinheiro que é pago pelo consumidor? O que é que o consumidor vai ter em troca de benefício? Então, essas questões não ficou bem esclarecida, porque a ausência dos representantes do shopping realmente deixou a desejar. Deputado Zé de Arimateia, o senhor, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, o senhor acha que o código, ele é respeitado na sua integralidade, ele é respeitado na sua inteireza, ou o senhor acha que a população está distante de alcançar, na verdade, todo o peso desse arcabouço de leis e de princípios que estabelece o Código de Defesa do Consumidor? O código é cumprido, em outras palavras? Olha, a questão da lei, ela só é cumprida quando é provocada, né? Se não existe a lei, mas não existe a cobrança, no caso, o consumidor não requer os seus direitos, então, realmente, a lei não vai ser cumprida. Então, é por isso que precisa de cada cidadão, como consumidor, ele realmente conhecer. E aí, nesse momento, eu acho que existe o papel fundamental da Câmara de Vereadores, né, juntamente a Câmara, que faz um papel importante. A nível de Estado, o próprio PROCON deve ter mais políticas de esclarecimento, principalmente nessas questões nas casas comerciais, nos supermercados, nos shoppings, para que o cidadão, na hora que ele for realmente lesado, no momento que ele adquire um objeto, ele possa realmente buscar os seus direitos. Deputado, o senhor é um deputado inquieto, parlamentar inquieto, atira em diversas direções, buscando fundamentalmente a defesa da população baiana. O senhor está pedindo mais recursos para a defesa, para a delegacia do idoso? Exatamente. Está faltando recurso lá, deputado? E muito, viu? Para você ter ideia, Humberto, eu cheguei nesta casa em 1999 e apresentei uma indicação ao governo do estado para construção da delegacia do idoso, isso a nível de estado, no caso, a princípio, nas maiores cidades, né? Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, porque naquele período, naquele ano, já existia um acréscimo na violência contra o idoso. Então, quando foi em 2006, eu não estava aqui, mas estava em Feira como vereador, e eu vi a boa notícia, né, do
do governador na época, César Borges, que estava inaugurando a primeira delegacia do idoso na cidade de Salvador. Foi em 2006. 2006, a primeira delegacia. Perfeito. Então, veja que 2006 para cá faz 9 anos. Agora, dia 31, fez 9 anos, né, da inauguração da primeira delegacia, que não avançou em nada. Pelo contrário, hoje a delegacia funciona precariamente, precisa de psicólogo, precisa de assistente social, precisa de agentes. A própria estrutura, para você ter ideia, o ano passado foram 1.900 denúncias, queixas registradas. De agressão ao idoso. De agressão, estelionato, abandono, né? Inclusive dos bairros de Salvador, o bairro que teve mais ocorrência foi o bairro na região da suburbana. Imagina, só Salvador. Esse ano, quando eu visitei, a semana passada, eles já estavam quase 900 queixas registradas, só esse ano. Quer dizer, nós estamos já no 8º mês deste ano. Então, você veja que há um crescimento. Segundo o IBGE, daqui para o ano 2020, vai quadruplicar a população idosa. Então, veja que a questão da segurança pública tem que colocar mais delegacias para, pelo menos, amenizar. No caso de Salvador, ainda precisa de mais 4 para poder... Só tem uma em Salvador? Só tem uma. É a única da Bahia? A única da Bahia. As grandes cidades, a sua Feira de Santana, por exemplo, Feira de Santana, eu fiz novamente outra indicação ao governo Jacques Wagner e até agora não avançou em nada. E é por isso que, nessa oportunidade, eu estou aqui mais uma vez para... Eu usei a tribuna para falar, pedindo ao secretário, encaminhei esse ofício à superintendente responsável pela ampliação da questão de projetos e programas para a segurança pública, para que possa olhar e melhorar o atendimento à questão e combater a violência contra o idoso. Sim, apesar de só tem uma delegacia na Bahia e essa delegacia é exatamente em Salvador, e apesar de só ter uma, a estrutura é precária. Precária, não tem, para você ter ideia, falta psicólogo, falta assistente social, falta agentes, tem poucos agentes, só tem, se eu não me engano, 3 agentes, precisa de mais. A questão da estrutura cheia de vazamento, física, enfim, tudo isso aí precisa. Então, o governo, dentro dessa questão do Pacto pela Vida, existe o orçamento do Ministério da Justiça, né, ele pode acrescentar. Tenho dúvida. E Feira de Santana não pode ficar de fora. Feira de Santana, quase 700 mil habitantes. Realmente a questão das reclamações precisa de uma delegacia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Além da questão dos animais e da defesa do idoso, nessa quadra o senhor bate muito na questão da defesa do consumidor. O senhor diria que a Bahia está distante, deputado, de atender às expectativas da sua população como um todo? E, sobretudo, com relação a essa questão da defesa dos direitos dessa população, deputado? Olha, apesar que o Código da Defesa do Consumidor é um código realmente, como eu já falei, importantíssimo e, segundo os próprios advogados, eles dizem que é um código perfeito. A Bahia realmente precisa avançar mais. A gente sabe que o PROCON tem feito um bom trabalho, né? O PROCON itinerante, eu acho que isso vai divulgar mais. Uhum. E precisa ter um pacto também, aí a gente chama a atenção da própria presidente da UPB, e aonde precisa reunir os prefeitos, para que cada prefeito também possa instalar o PROCON em cada município. Não existe hoje o PROCON em todos os municípios da Bahia. Não existe por quê? Porque para que o PROCON possa estar instalado, e aí levando exatamente essa questão de mostrar o direito do consumidor, tem que haver uma parceria tanto do município com o Estado. Então, tem que ter essa parceria. Então,
Pouquíssimos municípios da Bahia hoje têm o PROCON. Para você ter ideia, só as maiores cidades, como Feira de Santana tem, Vitória da Conquista, né? Itabuna tem, Ilhéus, mas as outras cidades não existe o PROCON. Na sua pauta não está a iniciativa, de repente, de promover uma audiência ou um grande encontro para cobrar do governo do Estado e dos governos municipais, claro. Apressar esse processo de construção de convênios para que o PROCON a gente acabe construindo uma rede de defesa do consumidor pelo Estado afora? Olha, é uma discussão importante. Eu acho que também aí envolve a força política. Envolve a questão dos senhores deputados desta casa, porque cada prefeito tem o prefeito tem o seu deputado que tem mais simpatia e assim a questão partidária é muito importante. E aí, quando eu falo na questão partidária, nós, quando estávamos na frente da Secretaria de Justiça, como indicação do partido pelo secretário, que era o secretário de Justiça, foi aí onde o PROCON desenvolveu e ampliou. Se você fizer uma pesquisa do período que nós estávamos na frente da Secretaria de Justiça do Estado, o PROCON foi aonde desenvolveu mais atividades itinerantes no estado da Bahia. Chegou em locais que até hoje eu recebo telefonema, deputado, quando é que o PROCON Móvel vai voltar aqui? Então você veja que houve uma adesão da população. Então, essa questão que você falou de haver essa mobilização a nível de Bahia, tem que envolver esta casa, os senhores deputados federais, a Câmara de Vereadores e os prefeitos. Aí onde entra a UPB. Eu acho que a presidente Maria Quitéria deveria também olhar conjuntamente, já nas reuniões que ela tem com o colegiado de prefeitos, para também tocar nessa tecla. Agora, tem que haver realmente essa união. Aí não existe a questão partidária, eu acho que a gente tem que esquecer, porque é um interesse público, claro. É um interesse da coletividade. Claro, não tenha dúvida, tenha dúvida. Como é que o senhor está vendo a ação do governador Rui Costa, mergulhado, vivendo sobre a égide de duas crises, a crise econômica, que não foi ele quem criou, e muito menos a crise política. É um processo de dificuldade extremo, sem freio. Como é que o senhor está vendo a performance do governador Rui Costa? Olha, na minha concepção, a forma do Rui Costa estar governando, eu acho que ele deu uma freada, né, na questão do desempenho que o governo Wagner vinha fazendo. A gente sabe das dificuldades que o país passa, né, mas eu acho que o povo não quer mais a questão só de promessa. Eu acho que tem que parar com essa questão de estar falando, de estar prometendo. Eu acho que tem que agora cumprir o que já foi prometido, sair do papel, entendeu? Para poder avançar. Então, eu acho que o governo Rui Costa ele não avançou em nada devido a essas questões, né? E é por isso que esta casa agora, nós assinamos até uma CPI com respeito à questão das obras inacabadas que existem no estado da Bahia, para que essas obras realmente possam andar. O interesse nosso é que essas obras possam realmente seja concluída. Então o governo tem que dar essa explicação, por que parou a obra. Foi questões o quê? Financeiras ou questões políticas? Então, eu acho que o Rui precisa avançar e mostrar realmente, porque primeiro ele é do mesmo grupo do Wagner. Né? A gente sabe que a presidente está passando por esse momento difícil, o país de uma forma geral. Claro. Eu acho que nesse momento, as oposições já cumpriu o seu papel, já houve o resultado das urnas, agora a gente tem que acatar aquilo que o povo escolheu e deixar acontecer, como é que se diz, o país não pode parar, tem que encontrar uma solução. Deixa eu fazer uma pergunta para você, telespectador. Você sabe o que é optometria? Não sabe? Deputado Arimateia vai falar o que é optometria, porque ele luta aqui no parlamento pela regulamentação da profissão desses que exercem a optometria. O que é a optometria, deputado?
Olha, a optometria, primeiro eu tinha que falar, Humberto, com respeito à questão do... Hoje nós temos um grande problema. Eu, quando estava como presidente da Comissão de Saúde, uma das reclamações que a gente mais recebia da população é por que o SUS, o próprio SUS, você sabe que o SUS é uma assistência importante da saúde para o Brasil, para o brasileiro. Claro. Reconhecida até internacionalmente. Mas, quando se fala do tratamento da saúde visual, isso realmente deixa a desejar. E por quê? Porque hoje na Bahia, para você ter ideia, hoje nós só temos oftalmologista, chega a quase 1.000 oftalmologistas, para um estado de quase 15 milhões de habitantes. Quantos oftalmologistas? Quase 1.000 oftalmologistas. Muito pouco. Muito pouco. Pouco demais. Para você ter ideia, hoje existem cidades com 50 mil habitantes que não têm um consultório de oftalmologista. Então, diante dessa situação, existe, exatamente agora eu quero falar dos optometristas, que eles fazem um papel de prevenção. Mas, seria o prático, o optometrista, enfim. Eles não fazem a questão por exemplo, a questão de alta complexidade. Eles fazem só o exame, né? E essas questões de cirurgias, Sim. aí eles já passam para os oftalmologistas. A intervenção cirúrgica, eles não vão até a intervenção cirúrgica. Ficam no exame puro e simples. Exatamente. E prescreve os óculos. Prescreve os óculos, só isso. Ah, perfeito. Mas eles têm nível universitário? Eles têm nível universitário. Eles concluem 4 anos, 5 anos de faculdade. Ah, perfeito. Mas Eles essa fazem. profissão não é regulamentada? Ainda não é. Existe em Brasília essa luta, né, porque realmente não depende aqui do estado da Bahia. Esse projeto está tramitando em Brasília e existe aquele lobby dos oftalmologistas, né, que eles acham, eles eu acho, o optometrista hoje ele é reconhecido até pelas organizações das Nações Unidas. Entendeu? É um disparate uma coisa Pois dessa. E o próprio SUS usa o serviço deles. usa o serviço deles. E Loucura. ainda essa lei precisa realmente ser regulamentada, ser aprovada. E o senhor está nessa luta. E eu estou nessa luta. Nós já tivemos algumas audiências públicas aqui, né? Nós tivemos aqui nesta casa, já tivemos em outros municípios também, já levamos a mobilização dos optometristas. Hoje eles estão em quase 347 municípios, já existe um optometrista que tem dado suporte. Inclusive, tem até alguns oftalmologistas que trabalham em parceria com eles, mas ainda existe uma resistência dos oftalmologistas da Bahia com respeito à classe. Ou seja, usa o serviço do optometrista, mas são contra a regulamentação da profissão. São contra a regulamentação. Agora, como é que fica essas escolas? Então, eu entro numa escola, passo 4 anos na 4 escola, anos. recebo o diploma e não tenho minha profissão não pode regulamentada? exercer. Pois é. E existe como é que se diz, processo contra alguns, né, porque até prenderam os equipamentos. Eles têm os equipamentos deles, são equipamentos de alta tecnologia. Entendeu? Eles fazem um trabalho e a conscientização deles, eles trabalham com sinceridade com o cliente, porque quando é aquele problema que eles não podem resolver, eles já dizem logo, o seu caso realmente tem que ir. O senhor tem esse número de quantos optometristas tem aqui pela Bahia? Pelo estado? Hoje nós temos mais ou menos uns 3.000 optometristas. Ou seja, 3 vezes mais dos oftalmologistas. Que loucura, pai. Pois é. E tem mais, se não fosse o trabalho deles, essa questão da cegueira de muitas pessoas, né, até mesmo crianças que precisam do atendimento, hoje estaria até sem ir até a sala de aula por conta disso. Tá em que altura o trâmite no Congresso Nacional dessa proposição de regulamentação da profissão? Olha aí, existem aquelas manifestações, mobilizações que eles fazem todo ano, mas ainda não avançou. Apesar que existem alguns partidos, inclusive o próprio meu partido apoia, né, apesar de nós termos ainda uma bancada pequena, só 21 deputados federais, mas nós
O deputado Márcio Marinho também é que tem aprovado, tem apoiado a causa deles, né? E outros estados também, porque realmente eles fazem um trabalho muito importante. Nós temos o quê? Nós temos quantos estados nós temos no Brasil? São 20? 27. 27. Se a gente multiplicar, vamos tirar uma média. De repente não tem todos os estados no número que tem na Bahia. A Bahia tem 417 municípios, então é um estado gigante, né? Mas de qualquer forma, mas vamos colocar uma média aí de 2.000 optometristas por estado. Por estado. Vamos retirar Roraima, o Acre e tal, que são estados minúsculos, Sergipe, essa coisa toda. Então nós vamos ter aí 20 estados vezes 20 vezes 2.000, nós vamos ter um número... 50, dá 40 mil, né? Não, 400 mil. Ah, 400 mil. Quer dizer, um número assustador de pessoas à margem. À margem. Do exercício da regulamentação da que é realmente nós temos que corrigir isso é um escândalo. Da mesma forma que precisa ser corrigida a tabela do SUS, aí a gente tem que fazer justiça, porque você sabe que hoje um médico que faz uma prescrição de uma receita para um paciente, ele ganha menos de R$6 pelo SUS. Então precisa realmente haver existe essa defasagem. Mais de 10 anos que o SUS foi implantado e não existe essa regulamentação na questão Então precisa. E o SUS precisa realmente abraçar, dar mais condições. E aí o Ministério da Saúde tem que intervir nessa questão de também falar com a sua base, a presidente, né, para poder acatar esse projeto. Eu vou encerrar essa entrevista fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor tem ação eleitoral em Feira de Santana. Aqui em Salvador. Ilhéus, Itabuna, essa coisa toda. Quando o senhor vai para Itabuna, o senhor percorre um caminho, dá uma volta enorme, se o senhor estiver aqui em Salvador. Não é assim? É. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, outra pergunta. O senhor sabe o que eu fiz aqui? Um arco-íris. Não, eu tracei uma linha invisível. Sim. Ah, entendi. Correto? Correto. Será que um dia o senhor vai sair daqui e vai economizar em torno aí de 150 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Itabuna, usando a ponte Salvador-Itaparica? O senhor efetivamente acredita que a gente, de repente, vai tornar isso realidade e transformar essa linha imaginária e invisível em algo real? Eu acredito. Eu acredito, sabe por quê, Humberto? Se você me perguntasse assim, vai sair esse ano ou daqui a 5 anos, eu já ia. Mas, como você está perguntando, se eu acredito nesse projeto, que já foi apresentado o projeto, né, e eu acho que realmente nós temos que acreditar, porque quando eu vejo assim, falando da ponte, essa ponte aí da ilha, eu lembro lá no Rio Grande do Norte. Lá tem uma situação muito parecida, ligando da capital para Genipabu, que tem exatamente a questão da margem do rio, entendeu? E as pessoas lá também não acreditavam nesse projeto, que na época, ainda desde o tempo do saudoso Aloysio Alves, falava que um dia, para melhorar a questão da mobilidade urbana, para ter acesso a esse município, tinha que ter uma ponte ali naquele lugar. E hoje é realidade. Então, o senhor acha eu acredito que essa ponte... nós ainda vamos atravessar. E espera atravessar essa ponte. Aliás, o senhor vai atravessar com esse sorriso fácil que o senhor tem, leve. É assim? Eu falei aqui com o parlamentar, eu falei aqui com o homem de Deus, eu falei aqui com o cidadão, eu falei aqui com essa pessoa que agora, ultimamente, tem uma preocupação enorme pelos animais, diria que é o pai da adoção no parlamento da Bahia. Eu falei aqui com o deputado José de Arimateia, que uns aqui no parlamento têm um discurso forte, viril, duro, outros preferem até chamar de enfesado. Arimateia tem um discurso duro, viril, mas com um sorriso.
na face. E talvez o sorriso seja a grande arma que ele tem para o convencimento àqueles que efetivamente acompanham o seu trabalho, que é extremamente positivo à frente da defesa do seu mandato aqui no Parlamento. Prazer, uma honra e que volte aqui para a gente dividir essa bancada. Eu que agradeço, Humberto, mais uma vez. Quero parabenizar o canal Assembleia, agora com a visibilidade bem maior, né, a tecnologia melhor. Pois é. E você está de parabéns a toda a equipe. Eu sempre, quando eu subo à tribuna, eu reconheço desde o início do trabalho que vocês fazem, a cobertura que vocês fazem nessa casa. Isso tem realmente conscientizado o cidadão baiano, que muitas das vezes não pode chegar até aqui, mas quando ele acessa, né, a internet e agora com o canal né, fechado, mesmo assim, eles acessam, eles assistem, eles sabem quem são os deputados que realmente estão lutando. Então, quero aqui parabenizar a diretoria, toda a diretoria e o nosso presidente, que investiu realmente naquilo que realmente é bom, que é o dinheiro do povo, para o povo, isso é que é fundamental. Quero mandar um abraço para a minha princesa do sertão, Feira de Santana, a todos os soteropolitanos que nos assistem agora e a toda a minha equipe que realmente tem me conduzido a fazer esse brilhante trabalho. Que vai aqui, que fica aqui cobrando a sua postura aqui e não esquece de nenhum detalhe. Não esquece, É assim, exatamente. É assim que a assessoria funciona. Nós ficamos por aqui, muito obrigado por sua atenção. TV Assembleia, a TV da Casa do Povo.